Isso mesmo, R$ 900 foi o lucro que eu obtive nessa operação aqui dentro do mercado de Forex no EURUSD, dentro da corretora da Avalon. Muito prazer, eu sou o Guilherme, trader e mentor do mercado financeiro, e o meu objetivo aqui é te passar as melhores oportunidades e te mostrar como é fácil se manter dentro do mercado com a lógica do preço. Hoje, no EURUSD, eu consegui ter pagando para mim vezes 5 nessa operação a favor da impulsão de alta do preço. Então, alertei lá na minha comunidade, estabeleci meu stop loss e meu stop gain e eu vou mostrar para vocês como que foi a leitura para que eu pudesse lucrar dentro desse operacional hoje no Forex. Bora para a tela. Bom, bora para a tela, vou explicar para vocês como que esse tradezinho pagou para a gente vezes 5 o valor no EURUSD, tá bom? Primeiro ressaltar para vocês que ele foi avisado aqui na nossa comunidade, além do gráfico, a comunidade a qual eu mando as minhas operações lá todos os dias, dando win, dando loss, com total transparência, premiações para alguns alunos, mentorias gratuitas e lá também que foi alertado sobre o nosso tradezinho no Forex. Inclusive, agora são 1h20 e 24 da tarde, eu já alertei também sobre a leitura no Forex aqui no GBPY, tá bom? Lá mandamos operação de OB também, com bastante contexto. Então aqui foi algumas operações que eu mandei agora no período, agora não, desculpa, ontem, no período da tarde, dentro do mercado de OB, no período de vela de 1 minuto operacional que a gente usa, explicando o porquê do win, explicando o porquê do loss, mostrando total transparência do mercado, e quando eu bato a minha meta e fecho em positivo, eu mostro lá e explico. Quando eu não consigo fechar positivo e acabo alcançando meu stop loss, eu volto lá e explico todo o conteúdo, tá bom? E lá ontem, 1h20 da tarde, eu expliquei sobre o mercadozinho de Forex que ia vir, passei todos os dados definidos aqui, qual era o valor de entrada, qual era o stop gain, qual era o stop loss também, qual era o período de vela que a gente utilizava, o lote que eu estava entrando, para que os meus alunos e mentorados entrassem junto comigo nessa operação, lucrando vezes 5 dentro do mercado de Forex. E é isso que eu quero explicar para vocês, tá bom? Vou explicar resumidamente aqui nessa imagem que está um pouco ruim, depois a gente vai lá na leitura do gráfico e eu explico para vocês minuciosamente como é que eu fiz essa leitura. Mas basicamente, como eu sempre falo, a mesma leitura que a gente usa para o mercado de AB, a gente consegue usar sim para o mercado de Forex, consegue usar sim para o mercado de B3, consegue usar sim para o mercado de cripto. E por quê? Porque basicamente usamos a lógica do preço, usamos a price action. E como trabalhamos com a padronização do gráfico e com a leitura gráfica do gráfico, a gente não depende muito do que de indicador, alguma coisa do tipo de IA, basicamente usamos todos os dias a impulsão que o gráfico fala. Sempre no mercado de Forex, sempre alerta nas melhores notícias, de como está trabalhando as moedas cambiais lá fora, que é para que a gente possa lucrar junto com isso. Então, eu nem preciso falar, vocês sabem como está a situação do euro e como está a situação ainda mais de Nova York, né, lá fora, por conta da guerra e tudo mais. Então, todas as operações que foram através do EURUSD, elas são muito mais favoráveis, tá bom? E foi isso que eu tentei ressaltar aqui. Basicamente, dentro dessa região, era uma defesa compradora do preço. Então, lá na comunidade eu alertei, bom, o preço vai vir fazer essa microimpulsão, tá bom? Microimpulsão é diferente de pullback. Para quem não sabe, o pullback é quando o mercado vem buscar a defesa e depois ele sobe com muita força. Só que o pullback ele tem que mostrar fraqueza. A microimpulsão, o mercado mostra uma microimpulsão, acaba rompendo mini estruturas do preço para depois ele continuar subindo. E por que ela vira uma microimpulsão? A partir do momento que o preço que ele rompe e confirma as defesas compradora ou vendedora do preço, as defesas que o preço tem. A partir do momento que ele rompe e confirma, para ele fazer o rompimento e confirmar, ele precisa, por exemplo, romper com uma vela vermelha e depois confirmar com uma vela vermelha também. Isso significa que aquela estrutura, aquele pivô, ele foi rompido e confirmado. Então, o pullback, normalmente, ele respeita esse limite do preço. Ele respeita essa defesa compradora, independente de qual for ela. Aqui, no caso, o mercado trouxe uma microimpulsão de baixa para que ele viesse buscar a defesa um pouco maior, que é essa defesa que eu marquei para vocês, para aí sim ele funcionar, tá bom? E foi isso que eu transmiti lá na comunidade e eu vou mostrar isso para vocês agora dentro do gráfico. Bora para cima! Então vamos lá, como vocês podem perceber, eu tô com um tradezinho agora no Forex, dentro do mercado do EURUSD, tá bom? E tá pagando aí pra gente por enquanto R$ 98, que foi esse mesmo critério que eu usei na operação de ontem que eu mostrei pra vocês dentro da nossa comunidade além do gráfico, tá bom? Então eu não consigo explicar como foi a operação anterior, que foi no dia de ontem, mas eu vou ressaltar o motivo dessa operação aqui,
que entra no mesmo critério que a operação de ontem, inclusive estamos saindo lucrativo, tá bom? Então, vamos lá. Para quem não sabe, todo travamento do preço é uma defesa do mercado. Independente se esse travamento ele for de vela vermelha ou se ele for de vela verde, ele é um travamento do preço, ele é uma defesa do preço. Eu sempre gosto de tratar o mercado financeiro como se ele fosse uma guerra. Então, se a compra está atacando, a venda tem que se defender. E se a venda está atacando, a compra tem que se defender. É como se fosse uma guerra. Então, a venda ataca, a compra se defende. A compra ataca e aí a venda se defende. E é assim que a gente se posiciona ainda mais dentro do mercado de Forex, tá bom? Muitas pessoas gostam de usar outras palavras como pivô, backtest ou mesmo o pullback do preço, mas basicamente é onde o preço está tendo travamento. Aí vocês têm que analisar bastante onde que vocês vão se posicionar para que possa ser lucrativo, tá bom? Então a primeira leitura que eu sempre faço no mercado de Forex é onde está a impulsão do preço. Essa mesma leitura eu uso para o mercado de OB. Então aqui a gente pode ver que o mercado está trabalhando nos pullbacks, vendedor, mas a impulsão maior é a favor da compra, tá bom? O preço está direcional para impulsão de alta, ele está subindo. E dentro das notícias também, o Euro USD está numa impulsão entre hoje, se eu não me engano, até sexta-feira, tá bom? Por conta da guerra que está acontecendo lá e tudo mais. Então, as operações da compra aqui, elas ficam muito mais favoráveis por conta da notícia e também por conta da impulsão de alta, do movimento direcional do preço. Na aula passada, vocês aprenderam sobre a nova alta, o padrão de continuação. E aqui, se a gente dá um zoom no gráfico, vocês vão ver que o preço está trabalhando bastante novas altas. Né? Então aqui, por exemplo, ele mostra para mim um padrão de continuação, aqui também ele mostra o padrão de continuação do preço, onde o mercado está trabalhando nova alta, onde ele vai começar a seguir o movimento direcional, tá bom? E como que funciona essa leitura para a gente identificar a maior defesa do preço? Então, basicamente, quando a gente tira o zoom do gráfico e o preço ele não está impulsionando para um movimento direcional, é ali que fica travado a nossa região do preço. Então, é nítido, é fato, é fácil olhar aqui para a gente que o preço ele está travado nessa região. Ele forma um quadrado, tá bom? Isso, em outras linguagens, é uma bandeira do preço. É quando o preço ele fica limitado nessa região, ele não mostra o movimento direcional. E é ali que a gente se posiciona, é ali que a gente identifica a defesa, tá bom? Então, basicamente, para quem já está na comunidade além do gráfico sabe, dentro desse travamento, não é simplesmente um travamento. Tem outros critérios do preço e eu vou transmitir para vocês aqui agora. Temos bastante velas de primeiro registro. Então, primeiro registro, para quem não sabe, é quando temos uns sequenciais de velas. A partir do momento que ele faz a reversão, ali está startado o movimento do preço. Está startado, por exemplo, a defesa compradora. Então, temos um primeiro registro, temos dois primeiros registros, temos três primeiros registros, 4 primeiros registros, 5 primeiros registros, 6 primeiros registros e assim vai. Ou seja, esses primeiros registros, eles fazem uma confluência. Eles se limitam dentro da mesma região do preço. E qual região é essa, Guilherme? A região de travamento que eu acabei de falar para vocês. E que legal, quando esse primeiro registro, ele fica mais forte. Quando ele mostra o padrão de rejeição. O que isso significa? Basicamente, nós temos a nossa linha azul marcada aqui, certo? O primeiro registro, como eu falei para vocês, é quando tem os sequenciais de vela e ele faz a reversão. Então ele tem um sequenciais de velas vermelhas, ele faz a reversão para a vela verde, ali está startado o primeiro registro. Ele tem um sequenciais de velas verdes, ele faz a reversão para a vela vermelha, ali está startado o primeiro registro, a nossa defesa do preço. E ele fica mais forte de, por exemplo, dentro do mercado de OB, como fazemos essa leitura? Ele mostra para mim um padrão de rejeição, o pavio fica dentro do canal e esse corpinho aqui ele fica acima. Significa que o preço está jogando aquela vela para cima, a compra está impulsionando a venda para o alto, tá bom? Ele está rejeitando, ele não quer ficar ali. Na nossa próxima análise, teremos leitura para compra. E dentro dessa região, a gente tem uma confluência dessa estratégia, desse operacional, uma confluência de primeiros registros. E ainda ele está com vela de comando, está com rompimento do preço, está com vela de força. E aí essas confluências fazem que a nossa região se torne uma defesa compradora, que foi a defesa que eu citei lá atrás na nossa comunidade, tá bom? Então aqui, ó, é nítido, eu vou mostrar para vocês que nessa região ele faz um travamento, ele faz uma confluência para que aqui se torne uma defesa. Então, só dentro dessa vela que está marcada, eu vou explicar para vocês o que cada uma dessas velas significa e o porquê que ela é uma defesa compradora do preço. Então aqui, por exemplo, vela de força. Por que uma vela de força? Ele faz o rompimento da estrutura
da estrutura vendedora e confirma com a vela da mesma cor. Um rompimento ele só é confirmado se ele confirma da vela da mesma cor. Independente para mim, se ele é grande, se ele é pequeno, ele precisa fazer a confirmação com a vela da mesma cor. Então, temos a vela de força aqui em cima. Aqui para frente, temos o primeiro registro do preço, é quando tem os sequenciais de velas vermelhas. A partir do momento que o preço faz a reversão, aqui está startado a defesa compradora do preço. É como se todos os compradores estivessem dentro dessa vela e por isso que era uma defesa tão boa. E ainda mais dentro dessa linha azul que a gente passou aqui mais para frente, tem a rejeição do preço. Então, rejeição, pavio dentro do canal, corpo acima, mais um primeiro registro. Então, aqui já temos 3 defesas. Mais para frente, temos o mesmo critério. Temos aqui o primeiro registro com a reativação do preço. Reativação do preço é quando o preço vem buscar aquela ajuda, ou seja, vem buscar o canal e ele fecha com a vela da mesma cor. Isso mostra para mim que a compra tem tanta força que ela busca ajuda e aí ela consegue ganhar a guerra. Como eu sempre gosto de tratar o mercado como se fosse uma guerra, basicamente é isso, tá bom? Então, dentro dessa linha, a gente tem uma confluência para que o preço possa subir. E aí, quando ele mostra esse padrão de rejeição, isso mostra pra gente que o preço ele vai seguir o movimento direcional e vai pagar pra gente bonitão a favor da compra. Então, dentro desses 3 critérios, o que temos para usar? A defesa compradora, tá bom? Que foi o primeiro registro, a vela de comando e a reativação que eu falei para vocês. Temos também a notícia. Então, no mercado já está falando para mim que o euro USD está a favor da impulsão de alta. E mais uma leitura porque a gente pegou essa compra que eu avisei lá na comunidade, foi porque na macro o preço está numa impulsão de alta. Isso faz todas as confluências para que o preço suba, para que o preço mostre o movimento direcional e surfe a favor da compra, pagando vezes 5 bonitão para a gente, com muito contexto e com muita leitura, tá bom? Se você quer entender como que funciona o primeiro registro, a reativação do preço, como encontrar as melhores defesas do mercado, para que você possa se posicionar de maneira assertiva e concluente e não precisa depender da sorte ou do achismo, é só acessar os outros vídeos do canal e acessar a nossa comunidade de Além do Gráfico, que lá eu passo os melhores gatilhos do mercado de Forex e do mercado de OB para que você possa lucrar todos os dias, tá bom? Acesse os vídeos aqui em cima, o próximo vídeo é sobre vela de comando e eu tenho certeza que é um dos pilares do mercado financeiro e vai agregar bastante no seu conteúdo, tá bom? Te espero lá na comunidade e bora pra cima!